Bem-vindas e bem-vindos! Você está assistindo ao Sou Segura SummitCast, o podcast que te conecta ao universo do Sou Segura Summit. E hoje vamos falar sobre os bastidores do maior evento de liderança feminina do mundo corporativo, o Sou Segura Summit 2025. Eu sou Liliana Caldeira, presidente da Sou Segura, e estou aqui com Camila Davoglio, diretora da Sou Segura. Oi, Lili. Oi, pessoal. Então, vamos abrir as cortinas do Sou Segura Summit? Vamos, Camila! E vamos falar aqui sobre os painéis escolhidos, quais conversas não podiam ficar de fora e como o evento está sendo cuidadosamente planejado, desenhado para gerar um impacto real. E se você já participou do evento Sou Segura, sabe o quanto ele pode mexer com você. Se você ainda não participou, esse episódio pode te convencer de que chegou a hora. Qual é o ponto de partida e tudo que mantivemos desde a primeira edição? Excelente pergunta, Camila, porque o ponto inicial do nosso Summit é a escuta. A cada edição a gente ouve o mercado, nós ouvimos as mulheres, ouvimos todo o ecossistema de lideranças do nosso setor. E sempre nós também mantivemos a nossa essência, que é provocar a reflexão, dar visibilidade, gerar movimentação concreta para a liderança feminina. Desde a nossa primeira edição, a missão foi construir este espaço especial de encontro, de acolhimento e de potência feminina. E o que pouca gente pode visualizar como parte fundamental de fazer o Sou Segura Summit acontecer é toda escuta e participação ativa das associadas, das conselheiras, das embaixadoras. Exatamente, Camila. Elas nos ajudam a enxergar onde o mercado ainda não está olhando. São elas que trazem provocações, que validam as nossas propostas, elas são o verdadeiro pulmão do nosso Summit. E o tema que nós escolhemos para este Sou Segura Summit 2025 está muito especial. Mulheres seguras, carreira, liderança e inclusão. Ele mostra com todas as letras que a gente precisa de um mundo corporativo mais justo. A ideia é que não basta estar presente. É preciso que a mulher se sinta segura, representada e com espaço para liderar. E na sua concepção, Lili, quais foram os maiores desafios para montar uma programação que fosse robusta, diversa, viável? Um deles, Camila, é equilibrar profundidade com acessibilidade. Outro ponto é garantir diversidade real, diversidade de raça, diversidade de idade, diversidade de áreas de atuação. E, claro, pensar sempre numa programação que represente, que contemple todas as fases da vida da mulher, do início da carreira até a maturidade. Então vamos falar um pouquinho da programação, né? A gente já começa a programação em grande estilo, o nosso evento começa e... Vamos dar um spoiler para eles, Lili? Vamos sim. O nosso primeiro painel, ele tem foco em ESG e a gente está convidando autoridades do nosso mercado. Vamos ter a presença de Alessandro Ottaviani, superintendente da SUSEP, Júlia Normandi, diretora da SUSEP, a nossa querida Rafaela Barreda, presidente da FENABER, Simone Fávaro, representando a FENACOR, e Cláudia Prates, que é diretora de sustentabilidade da CNSEG. Então, todos os grandes players e autoridades estão lá representados nesse nosso início. Isso só mostra a profundidade do painel que a gente está colocando lá, né? Porque o tema e a causa da Sou Segura, ela não é só uma inspiração, um desejo, uma vontade. Ela passa por questões técnicas, por questões de comprometimento. Logo depois a gente já entra num painel que tem muito a ver com as dúvidas que a gente tem na carreira. Então, a gente vai falar também sobre vida corporativa. É um ambiente tóxico ou ela é vida adulta?
esse aspecto, a gente vai ter uma influencer, que é a Thalita de Jesus, mais conhecida como Oi Chefinha, que vai colocar isso de uma maneira divertida, que é o que ela faz nas redes, né? O que é ambiente tóxico e o que é a vida adulta. Então, a gente vai entrar nesse mundo através da palavra da nossa querida Oi Chefinha. E a Oi Chefinha, ela tem uma linguagem tão leve, né? Tira aquele peso. Logo depois... A gente falou lá no começo, né, Lili, que a gente está abordando a carreira da mulher do começo até a sua maturidade. O que acontece com a nossa vida quando a gente não tem mais um crachá? A gente pode passar por essa transição por escolha própria, a gente pode passar por essa transição porque fomos desligados ou porque chegamos à aposentadoria. E aí, quem vem falar desse painel... é a Maristela, que ela é autora de um best-seller que fala a segunda-feira após a perda do crachá. Isso mesmo. Nós somos muito mais do que esse eu corporativo, nós somos pessoas. E falar sobre a vida fora do crachá é garantir que a mulher tem essa autonomia emocional, financeira e da sua própria identidade como pessoa. Exatamente. E passando um pouco... ainda pela programação do primeiro dia, a gente vai falar de saúde mental. Qual é a importância do painel sobre assédio? A gente tem aí uma nova regulação, que é a NR1. Então, por que o silêncio ele é um código de trauma? Tudo isso a gente vai refletir nesse painel. Exatamente. Bom, a NR1 é uma norma de segurança do trabalho que fala sobre saúde mental. E isso é uma coisa extremamente preocupante em relação à mulher, né? Burnout, estresse, depressão, ansiedade, são todos sintomas que podem estar ligados a esse ambiente corporativo. Daí a importância dessa norma. E o silêncio, Camila, é um código de trauma. E essa NR1 é uma mudança normativa que pode virar, então, uma transformação social. O painel vai reunir relatos reais sobre a legislação e vai trazer esses relatos para o centro da conversa. E aí, falando de inovação e coisas interessantes, não só do ambiente corporativo e aquilo que toca a mulher, a gente vai trazer também um painel sobre inteligência artificial no mercado de seguros. E para isso a gente vai trazer pessoas importantes de empresas importantes. Exatamente. Vamos falar como a mulher pode se preparar, o que a inteligência artificial está mudando no mercado segurador e como a gente pode entrar nessa onda que eu vejo que é o futuro das profissões do mercado, né? Isso aí, Camila, a inteligência artificial é uma realidade que está do nosso lado e com a qual a gente tem que conviver. E para conduzir esse painel, nós teremos a nossa conselheira, Valéria Chaves, que vai fazer toda a provocação e a mediação das pessoas também ligadas a essa área de tecnologia da informação. A gente fala muito em equidade, né? Rumo ao equal é o nosso lema. E para isso a gente vai ter um painel super especial, composto pelos CEOs de algumas empresas do mercado, que é um painel que representa o nosso comitê, o Juntos por Elas. Esse painel a gente considera super importante porque traz os homens para a conversa, faz com que eles se comprometam, com que eles aprendam e que eles deem opinião sobre os nossos programas. Este painel do Comitê Junto por Elas, que vai ser mediado pela nossa diretora Simone Ramos, ele traz homens marcantes e relevantes do nosso mercado, como o CEO da Sompo, Alfredo Lalia, como Rogério Vergara, como Gustavo Doria, do CQCS, entre outros. Lili, no segundo dia, a gente vai ter um monte de painel potente também. A gente já deu spoiler nas nossas redes sociais, falando da Luana Genó, que ela é uma mulher que vai trazer o assunto da diversidade e inclusão. E ela já fez uma provocação falando sobre os estereótipos que a gente tem dos altos cargos. Exatamente. Bom, a Luana, que é uma pessoa, Luana Genó, é uma articulista, uma mulher super significativa no campo da igualdade racial. Ela vai falar numa perspectiva maior, mais ampla, da diversidade dentro do mundo corporativo. E
é essencial essa fala dela, e como você disse, ela já deu essa questão do viés inconsciente, né? Ela fez a gente pensar na imagem da tia do café e do CEO. Que imagens a gente associa a essas figuras? Então, eu estou extremamente ansiosa para ouvir a Luana Genot falar no nosso painel sobre diversidade. Lili, a gente sempre fala que a gente traz dados consistentes e que a gente fala do tema e da causa da mulher trazendo um embasamento. A escola, ela já traz para a gente um estudo que já vem de longa data falando sobre a evolução e como a mulher tem chegado aos altos cargos. A gente vai falar sobre esse estudo no Summit? Mas é claro que a gente vai falar. A gente não podia deixar de falar, até porque foi esse 5º estudo da Escola de Negócios e Seguros, foi a primeira vez que a Sou Segura participou de uma maneira efetiva dele, chamando as mulheres para participarem de uma maneira mais enfática. Com isso, a gente teve mais de 600 respostas de mulheres na parte qualitativa do estudo. Isso tudo foi compilado pelo Francisco Galiza e pela Escola de Negócios e Seguros e traz dados que serão abordados pela nossa vice-presidente, Daniela Tsemasides, que vai conduzir esse painel no sentido de refletir o que nós podemos fazer diante desses dados concretos, dessa fotografia do nosso mercado de seguros e da presença feminina nele. Isso é muito importante, né? E com base em tudo isso, a gente faz todos os anos uma avaliação das empresas que estão com a gente nessa caminhada da Sou Segura. Todos os anos a gente faz uma premiação que a gente divide o prêmio em 3 categorias, para pequenas, médias e grandes empresas, porque a gente quer que todas elas sejam premiadas e reconhecidas pelo esforço que elas fazem para aumentar a equidade dentro dessas organizações. Então, o nosso 2º dia ele vai ser fechado pela premiação. Nós temos 6 categorias de prêmio. A gente premia tanto as empresas, a gente premia pessoas físicas, e isso é feito de uma forma isenta. As empresas se candidataram, elas enviaram as informações para a gente, e a gente tem uma comissão julgadora que ela é fora da Sou Segura e ela é isenta de qualquer vício com relação a essas empresas que participam. E a gente está preparando uma coisa bem bonita para essa premiação, não tá, Lili? Isso mesmo. Essa premiação vai ser conduzida pela nossa grande diretora de comunicação, a Solange. Ela que vai ser a condutora dessa premiação. Como a Camila falou, são 6 categorias na pessoa jurídica, diferenciando pequenas, médias e grandes empresas, e a gente vai ter a premiação de 3 pessoas físicas. A mulher destaque, que é votada nas redes. Vamos ter o CEO mais inclusivo, que é um resultado de toda essa pesquisa, desses formulários e dessas avaliações feitas de maneira imparcial, como a Camila falou. E vamos ter uma categoria nova que vai premiar as nossas conselheiras ou embaixadoras pelo propósito, pela luta delas. Então, vão ser 3 premiações de pessoa física. Coroando tudo isso, depois dessa grande premiação, a gente vai ter o nosso coquetel de encerramento, que vai ser um momento de relacionamento, de networking, de celebração da vida e das nossas conquistas, não é, Camila? Sim, e a gente preparou esse coquetel com muito carinho, que é justamente para as pessoas aproveitarem e celebrarem esses 2 dias super intensos de evento que a gente tem, que é o Sou Segura Summit. Então, eu vejo que isso, assim, eu não tenho palavras para expressar o quão inspirador vai ser e o quanto isso pode tocar cada uma de vocês. E é por isso que aqui a gente reforça mais uma vez o convite para vocês se inscreverem e participarem do Sou Segura Summit, porque eu tenho certeza que vocês vão sair de lá transformadas e transformados e aprendendo muito sobre os temas que a gente mais tem falado no mercado. Bom, gente, nós estamos finalizando este 2º episódio do Sou Segura Summit Cast e queremos te avisar que a sua carreira te chama nos dias 24 e 25 de junho na cidade de São Paulo para o Sou Segura Summit 2025.
Se você é associada da Sou Segura, você possui um desconto exclusivo. Este evento, gente, é sobre você, mulher, para você, e também é sobre quem você pode se tornar. O nosso Summit é um marco. A cada edição, a gente sobe um degrau e este episódio foi um convite para você subir este degrau com a gente. Esse Summit, 24 e 25, no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes, a gente espera você lá, porque vai ser muito emocionante. Até lá!